8 da manhã. O dia era 20 de janeiro de 1996. Nesse dia, o Corpo de Bombeiros de Varginha recebeu uma ligação anônima. A ligação mais importante que a cidade viria a receber. Na ligação, a pessoa pediu aos bombeiros que investigassem uma estranha criatura que foi vista ao norte de um jardim do distrito da cidade. 2 horas após a ligação, os bombeiros chegavam para investigar a criatura. Como pensavam que se tratavam de algum animal selvagem, levaram equipamentos como cordas e jaulas. Segundo os jornalistas que entrevistaram diversas testemunhas oculares, os bombeiros tiveram que seguir por uma encosta íngreme até chegarem a uma das áreas mais arborizadas do parque. Chegando lá, os bombeiros ficaram simplesmente estupefatos com a extraordinária visão. Conhecido como caso Roswell brasileiro, o ET de Varginha é um dos casos mais famosos e intrigantes da ufologia mundial e ainda hoje permanece sem explicação nenhuma. O exército entrando na cidade, mas diante das câmeras se calou. Os caminhões seriam da Escola de Sargentos das Armas em Três Corações. Assim que os bombeiros chegaram, diante deles murmurava um bípede de 1,5 metro de altura, com olhos vermelhos e pele oleosa e marrom. As testemunhas disseram que a criatura possuía 3 protuberâncias na testa e uma pequena abertura em seu rosto, parecida com uma boca. Disseram também que produzia um estranho som semelhante ao zumbido de abelha e parecia estar ferida. Enquanto os bombeiros capturavam a criatura, o chefe do grupo entrou em contato com a base militar, que fica perto do local. O comandante da base, o general Sérgio Coelho Lima, rapidamente enviou as suas tropas para isolarem o parque. Um homem, o operário de construção Henrique José, testemunhou todo o incidente do terraço de uma casa vizinha. E mais tarde, contou aos investigadores que 4 bombeiros encurralaram a criatura com as suas redes. Aprisionaram-na em uma caixa de madeira e depois a entregaram aos militares. Se o general Lima ficou satisfeito com a eficiência da operação, muito em breve ficaria decepcionado. Mais tarde, no mesmo dia, o pesquisador de OVNIs Ubirajara Franco, que desconhecia o primeiro incidente, foi informado de uma outra estranha ocorrência. Os boatos sobre a captura de 2 extraterrestres difundiram-se muito rápido e foram notícias em diversas revistas do país. Os ufólogos do Brasil inteiro foram a Varginha para averiguar com exatidão o que tinha acontecido. Foram feitas reuniões, a imprensa local foi notificada e em seguida mais de 60 testemunhas puseram-se em contato com os pesquisadores. Diferentes de grande da maioria dos casos de OVNIs, várias dessas testemunhas eram militares. Muitas famílias de Varginha têm parentes que servem nas Forças Armadas e muitos deles comentavam sobre o incidente no dia 20 de janeiro nas suas casas. As testemunhas informaram aos pesquisadores que o irmão ou o marido de alguém tinha sido testemunha ou tinha intervindo em um dos casos. A partir disso, os pesquisadores não tardaram em procurá-las. Não havia nenhuma dúvida de que os incidentes ocorreram no dia 20 de janeiro no distrito de Jardim Andere. Porém, os pesquisadores desejavam saber o que tinha acontecido depois disso. À medida que as testemunhas prestavam seus depoimentos, um quadro mais claro ia surgindo. Aparentemente, a primeira criatura capturada no sábado
foi levada para a Escola de Sargentos de Três Corações, ao sudeste de Varginha. Contudo, nenhuma das autoridades que intervinham no caso revelaram o que ocorreu depois. Sabe-se apenas que um policial que esteve presente no incidente do sábado tinha sido ferido pela criatura. 2 dias depois, o policial morria no hospital local. Oficialmente, o caso da sua morte foi pneumonia. Porém, quando a sua família pediu mais informações, as autoridades médicas negaram-se a oferecê-las. Um caso muito estranho. O soldado Marco Eli Cheriz, 23 anos de idade, 4 anos como militar, um P2 do Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Varginha, juntamente com um companheiro de trabalho em 20/1 de 96, por volta das 20 horas, participou da captura de uma estranha criatura no bairro de Jardim Andere. Apesar da PM dizer que Marco não estava trabalhando aquele dia, a família desmente dizendo que naquele dia ele trabalhou até as 2 horas da madrugada do dia seguinte. Logo depois do grande temporal que abateu a cidade, com chuva de granizo, Marco passou na casa da sua mãe para trocar de roupa, pois estava todo molhado. Marco também pediu para avisar sua esposa que estava em um trabalho de emergência e iria chegar tarde. Após o incidente do primeiro dia, o soldado Marco passou a ter um comportamento muito diferente. E depois de passar pela enfermaria do quartel, no dia seguinte, o tenente médico Dr. Robson Ferreira Melo fez uma microcirurgia em Marco, que nos dias seguintes passou a ter febre e fortes dores no corpo. Com relação ao segundo aparecimento, Pacacini e Ubirajara averiguaram que a segunda criatura foi internada no Hospital Regional de Varginha nas últimas horas da tarde. No mesmo dia ou manhã seguinte, a criatura, que como a outra estava ferida, era transferida para o Hospital Humanitas de Varginha, situado a 1,5 km de distância do outro hospital. O Humanitas, segundo fontes médicas, teria mais recursos para tratar de seus ferimentos. Testemunhas do Hospital Humanitas disseram que a criatura não resistiu e que foi declarada morta às 18 horas daquela tarde do dia 22 de janeiro. Logo em seguida, pelo menos 15 médicos, vários oficiais militares, policiais e bombeiros entraram no quarto onde jazia a criatura. Parece que um dos médicos introduziu uma pinça cirúrgica dentro da pequena boca da criatura e retirou então lentamente uma língua branca. Em seguida, ao abrir a pinça, a língua retraiu-se imediatamente. Na pista de uma das explicações dadas pelo exército para a criatura de cor marrom, olhos vermelhos e grandes e cabeça desproporcional ao corpo, testemunhada pelas 3 meninas em Varginha, Pacacini localizou um morador da cidade vulgarmente conhecido como Mudinho. Em seu último depoimento à imprensa, o Exército, Escola do Sargento das Armas de Três Corações, tem insistido em dizer que o que as meninas viram naquele dia foi na realidade um ser humano deformado. E sobre a morte do soldado Marco, a família, através da sua irmã Marta Antônia Tavares, pediu a abertura de um inquérito policial. O processo já foi encerrado, nenhum médico foi condenado. Desde julho de 96, a pedido do delegado de polícia Dr. João Pedro da Silva Filho, o IML vinha negando apresentar o laudo da necrópsia. A morte de Marco realmente é muito estranha. Ele era um verdadeiro atleta. Meses antes de participar da captura da estranha criatura, ele fez exames para o cabo e em seguida para o sargento. Foi aprovado em tudo, inclusive nos exames médicos. Ora, se estava com a saúde perfeita, como teve uma morte tão rápida? Teria sido um erro médico
Ou será que Marco foi contaminado pela radiação vinda do espaço? O que podemos concluir do caso Varginha é que muito dificilmente saberemos de toda a verdade. Mas sabemos agora que esse caso realmente é um dos mais intrigantes da história.